Olá, graça e paz, tudo bom com você? Neste vídeo eu quero compartilhar com você uma mensagem, e eu quero começar essa mensagem lendo a passagem de Atos capítulo 2, verso 42, somente essa parte que diz, e perseveravam na doutrina. Só essa parte, e perseveravam na doutrina. E com essa mensagem eu quero falar sobre avivamento. Quero levar você a pensar sobre avivamento, que eu entendo que é uma das grandes necessidades da igreja dos nossos dias. A gente ouve aí os meus pentecostais badalando que o Brasil está passando por um avivamento. O povo pentecostal não sabe o que é avivamento. Eles fazem muito barulho, plantam bananeira no culto, carregam o banco na cabeça, eles latem que nem cachorro, urram que nem leão, eles rolam pelo chão, se arrastam pelo chão que nem cobra e entendem que isso é avivamento. Isso não é avivamento. Isso é carnalidade na igreja, é carnalidade no culto, isso não é avivamento. Então, eles confundem essas tolices com avivamento. Então, mas nós precisamos urgentemente de um avivamento, que o Senhor nos avive. Mas o caminho, meu irmão, para o avivamento não é apenas dizer, vamos orar por avivamento. Claro que nós devemos orar por avivamento. Nunca começou avivamento sem oração. Então, é preciso a gente orar, que o Senhor manda avivamento. Mas antes de a gente orar por avivamento, é preciso a gente fazer alguma coisa antes, fazer uma coisa antes. E o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que se certificar se a doutrina que a gente crê concorda com aquilo que a Bíblia ensina. Pois o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, não pode honrar uma mentira, ou seja, não pode honrar uma negação da sua verdade. Então, se alguém tem uma postura doutrinária que não é bíblica, se alguém nega uma verdade bíblica, então essa pessoa ou essa igreja não pode experimentar a bênção do avivamento, porque o Espírito Santo honra a verdade da sua palavra. Então, se alguém nega uma verdade bíblica, não espere pela bênção do avivamento. O Espírito Santo só honra aquele que honra a sua palavra. Há doutrinas que são essenciais à posição cristã, que se negarmos nunca teremos um avivamento. A gente pode citar assim rapidamente algumas doutrinas como a soberania de Deus, a Bíblia como inspirada palavra de Deus, o homem como pecador e estando debaixo da ira de Deus, são doutrinas que a gente podia descrever aqui. Mas eu quero me limitar a falar sobre duas doutrinas que são cruciais para a vida da igreja, e se a igreja acreditar nessa doutrina de coração, ela então pode depois orar pedindo por avivamento. E a primeira doutrina que faz parte da essência da fé cristã é exatamente a verdade a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então, é preciso que o crente e que a igreja como um todo entenda que Jesus é central, Jesus é crucial à vida cristã. A Bíblia fala a respeito dele, dizendo que é nele e é através dele que Deus visita e redime o seu povo e então providencia a tão grande salvação para aquele que crê nele. Jesus diz, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. Então Jesus diz, a Bíblia fala de mim. Então Jesus é central, ele é crucial à fé cristã, porque ele é central e ele é crucial à Bíblia. Se vocês analisarem a história da igreja, em todas as épocas de avivamento, verão que em tais períodos, o centro da igreja sempre foi o Senhor Jesus Cristo. Tudo se concentrava no Senhor Jesus Cristo. As pregações se concentravam em Jesus. Os hinos, os temas dos hinos se concentravam em Jesus Cristo. Quando a gente olha essa questão de que Jesus sempre foi o tema dos hinos e das pregações e da igreja em época de avivamento, a gente olha para os nossos dias e a gente percebe que Jesus foi colocado no canto das igrejas, no canto dos temas de hinos, no canto de temas de pregação, e o que está assumindo o tema hoje é o homem. A gente está voltando à época do iluminismo, quando o homem foi colocado no centro de todas as coisas. Deus colocado de lado e o homem colocado no centro. Então hoje o centro de tudo, o centro da pregação, o centro do culto, o centro dos hinos é o homem. O homem e suas necessidades financeiras, psicológicas, materiais, emocionais, sentimentais, é o homem que é o centro. Tudo gira em torno do homem. Pregações para satisfazer os anseios do homem. Hinos para satisfazer os anseios do homem.
cultos para satisfazer os anseios do homem. Essas igrejas que fazem isso estão dizendo que estão passando por avivamento. Esse pessoal não sabe o que é avivamento. Esse pessoal vive uma tronchura da fé cristã e acha que está vivendo um avivamento. Há certas coisas sobre as quais não deveria haver nenhuma discussão. E a primeira dessas coisas tem a ver com a divindade de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo é muito claro em descrever a divindade de Jesus, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17. No verso 15, Paulo diz, ele é a imagem do Deus invisível. Jesus, quem é Jesus? É a imagem de Deus. Você olha para Jesus e você vê Deus. Ele diz isso. Ele diz, aquele que vê a mim, vê o Pai que me enviou. Jesus é a imagem perfeita de Deus. No verso 16, Paulo diz que Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele possui essa capacidade divina. Só Deus tem capacidade de criar. E Jesus aqui é descrito por Paulo como aquele que criou todas as coisas. Quando Paulo diz, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. E no verso 17, Paulo diz que Jesus é eterno. Só Deus é eterno. E ele diz que Jesus é eterno. Quando ele diz, ele é antes de todas as coisas e mais. Paulo diz, nele tudo subsiste. Ou seja, Cristo sustenta todas as coisas. Então veja, eterno, atributo de Deus. Paulo descreve Jesus como eterno. Sustentar tudo é algo que é próprio de Deus. E Paulo diz que Jesus faz isso. Então Paulo aqui está descrevendo a divindade singular de Jesus Cristo. Então, não deveria haver dúvida sobre isso. Mas, infelizmente, muita gente duvida disso. Eu não compreendo como alguém pode dizer que crê em Jesus, mas nega seu nascimento virginal, nega seus milagres, não crê na sua ressurreição física e literal. Quanto a essa questão da ressurreição física e literal de Jesus, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, versos 14 e 17, Paulo diz, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, o que é que Paulo está falando aqui? Paulo está falando aqui da ressurreição física e literal do Senhor Jesus. O que ele está dizendo é que, se isso não é verdade, se Jesus de fato não ressuscitou, se ele não se levantou da sepultura, se ele não saiu dos mortos, se ele está lá ainda sepultado, então, tudo aquilo que eu tenho pregado para vocês está errado. E vocês estão caminhando para o inferno. Nenhum de vocês está salvo. Porque vocês estão crendo em algo que não é verdade. Vocês estão crendo numa mentira se Jesus não ressuscitou. Mas Paulo diz, aí mais na frente Paulo diz, mas de fato Cristo ressuscitou. Aleluia. Cristo ressuscitou. E essa é a nossa esperança do porvir. Essa é a nossa esperança da glória. Cristo ressuscitou, e ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou como uma profecia para a nossa ressurreição. Nós também vamos ressuscitar. E ele ressuscitou e foi para o céu, ascendeu aos céus, como profecia de que nós também vamos ressuscitar e ascenderemos aos céus. Então nossa fé em Jesus não é vã, porque de fato Jesus ressuscitou. Isso enche o nosso coração de alegria e de emoção. Eu estou muito emocionado em dizer isso. Me desculpem, me permitam, mas eu estou aqui todo arrepiado ao afirmar essa verdade de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E ele garantiu a nossa ressurreição. Ele é a esperança da glória para o crente. Então, apesar de Paulo dizer isso, Paulo falar que Jesus de fato ressuscitou, há pessoas que se consideram cristãs, mas negam a ressurreição física do Senhor e dizem que isso não importa. Como é que não importa? Você pode imaginar, você tem um prédio e esse prédio é sustentado por uma coluna e alguém chega assim e diz assim, eu vou derrubar essa coluna, e alguém que está embaixo do prédio diz assim, não importa se você derrubar. Se derrubar aquela coluna, o prédio vai cair sobre você e você vai morrer. Então, a ressurreição é a coluna do cristianismo. É aquilo que sustenta o cristianismo. A morte de Jesus na cruz é a sua ressurreição. Então, se você destrói a ressurreição de Jesus, você acaba com o cristianismo. A nossa fé é vã. Não tem valor nenhum. A gente está aqui perdendo tempo. Mas a coluna da ressurreição física e literal de Jesus,
continua de pé, sustentando o cristianismo, o prédio do cristianismo. Então, enquanto alguém mantiver a posição de que Jesus não ressuscitou física e literalmente, não terá o direito de orar por avivamento nem esperar por ele. Isso porque o Espírito Santo é uma testemunha da ressurreição de Jesus. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 5 e o verso 32, diz: e nós, apóstolos, somos testemunhas acerca destas palavras, acerca da ressurreição de Jesus. E diz: nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, o Espírito Santo é chamado de testemunha de Jesus. Ele foi testemunha da encarnação de Jesus, foi testemunha do seu ministério, dos seus ensinos, dos seus milagres, de sua morte, de sua gloriosa ressurreição física e literal e de sua ascensão ao céu. O Espírito testemunha tudo isso. Então, como alguém pode pedir que o Espírito Santo o abençoe e derrame o seu poder se essa pessoa ou essa igreja nega aquilo de que ele dá testemunho, se nega a pessoa a quem ele veio glorificar? Ele veio glorificar Cristo. Como é que ele vai abençoar quem nega o ministério de Cristo? Quem nega a ressurreição de Jesus? Como é que ele vai abençoar? Não tem como. Então, meu irmão, avivamento, acima de tudo o mais, é uma glorificação do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo veio para glorificar Jesus. Ele não veio para chamar a atenção dele para si mesmo. É o que faz esse movimento pentecostal, neopentecostal. Tudo gira em torno do Espírito Santo, glorificando o Espírito Santo à parte de Jesus. O Espírito Santo não veio para se evidenciar, ele veio para evidenciar Jesus. Olhe, por exemplo, nos refletores de um campo de futebol, sobretudo à noite. Aqueles refletores não visam chamar atenção para eles. Mas o objetivo daqueles refletores é chamar atenção para o que está acontecendo no campo de futebol. Assim, o Espírito Santo não visa se autoglorificar, mas ele visa glorificar Cristo. Ele aponta os nossos olhos para Cristo. Ele aponta os nossos pensamentos para Cristo. Ele veio glorificar Cristo. Então, avivamento, acima de tudo mais, é uma glorificação do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Avivamento é a restauração do Senhor Jesus ao centro da igreja. Avivamento é uma devoção profunda e pessoal a Jesus. Não há valor no cristianismo que não exalta Jesus Cristo, que não vive para Ele e que não vive para testemunhar dEle. Avivamento é isso. É você trazer Jesus para o centro da tua vida, para o centro do culto, para o centro dos hinos, para o centro da pregação. Por isso que toda pregação tem que apontar para Jesus Cristo, toda ela. Seja ela no Velho, seja ela no Novo Testamento. Toda pregação tem que apontar para a obra de Jesus feita na cruz. Seu corpo quebrado lá, seu sangue derramado, sua morte na cruz. Toda pregação tem que apontar para Ele. Seja lá qual for o texto. Certo pregador antigo disse que na Inglaterra, toda estrada leva a Londres, mais ou menos isso. Na Inglaterra, cada estrada leva para Londres. Da mesma forma, cada passagem da Bíblia tem uma estrada para Cristo. E compete ao pregador descobrir qual é a estrada do texto que conduz para Cristo, porque toda a Bíblia fala de Cristo. Então, avivamento faz com que Cristo seja restaurado ao centro da pregação, Cristo seja restaurado ao centro dos hinos. Isso é avivamento. O apóstolo Paulo fala a respeito da obra de Jesus Cristo. Depois que ele fala da divindade de Jesus, ele fala da obra de Jesus Cristo. O que é que queremos dizer com a obra de Cristo? Queremos dizer exatamente, queremos falar sobre sua expiação, sua morte na cruz, seu corpo quebrado, seu sangue derramado. Em cada período de avivamento, houve uma tremenda ênfase no sangue de Cristo. O sangue de Cristo era o centro do culto, o centro da igreja. Em época de avivamento. Em épocas de avivamento, a igreja se gloriava na cruz de Cristo e se gloriava no seu sangue. Por exemplo, em Colossenses capítulo 1, versículo 20, Paulo diz: havendo Deus feito a paz. Como foi que Deus fez a paz? Pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus. Romanos 3, 25 diz: ao qual Jesus Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Efésios 1,7. Em quem, em Cristo, temos a redenção pelo seu
sangue, a remissão das ofensas. A carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 19, diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Em época de avivamento, essa verdade é central. O sangue de Jesus, a cruz de Jesus, a morte de Jesus, a obra de Jesus. A cruz é o ponto em que o Deus Santo, eterno, justo, providenciou um caminho de salvação ao derramar o castigo do nosso pecado sobre seu único amado Filho. Não há esperança de avivamento enquanto homens e mulheres negarem o sangue da cruz, enquanto não exaltarem o sangue da cruz, enquanto não olharem para o sangue da cruz. Então, em época de avivamento, Jesus e sua obra são trazidos ao centro do culto, da pregação dos hinos. A segunda doutrina que é crucial à fé cristã, que se a pessoa cria errado nessa doutrina, não pode esperar por avivamento, diz respeito sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Isso é importante porque há muitos que tratam o Espírito Santo como sendo uma influência ou uma coisa. Então, para muitos é isso, uma influência ou uma coisa. Eles não falam do Espírito Santo como sendo uma pessoa, mas falam dele como sendo uma coisa, como sendo uma energia, uma força. E certamente isso deve entristecê-lo terrivelmente. Muitos, embora não digam que o Espírito Santo é uma coisa ou apenas uma influência, negam todavia que ele tem uma personalidade distinta do Pai e do Filho. Ou seja, na história surgiram os sabelianos, os unitarianos, que sempre negaram a trindade ontológica. A trindade ontológica. Por exemplo, os sabelianos falavam que Deus era uma só pessoa e que ora ele se manifestava como o Pai, ora ele se manifestava como o Filho e ora ele se manifestava como o Espírito Santo. Essa doutrina herética não morreu. Os unitarianos dos nossos dias ensinam isso. Há igrejas que se dizem evangélicas que ensinam isso, o unitarianismo, que negam a trindade ontológica, que dizem que só existe uma pessoa na divindade. A nossa fé cristã é que Deus é um só. Não há mais do que um Deus. A Bíblia é repleta dessa mensagem. Deus é um só. Porém, também o testemunho da Bíblia é que esse único Deus subsiste em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, não, Pai, Filho e Espírito Santo não são três manifestações de uma pessoa, mas são três pessoas distintas que formam um só Deus. Deus é um só, mas ele existe em três pessoas, Pai, Filho e o Espírito Santo. Por exemplo, em João capítulo 14 e o verso 16, Jesus fala assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. O que é que nós temos aqui? Nós temos claramente a distinção entre as três pessoas. Jesus, por assim dizer, segunda pessoa da divindade, ele diz: eu rogarei ao Pai, que é a primeira pessoa da divindade, e ele mandará para vocês o Espírito Santo, o Consolador, que é a terceira pessoa da divindade. Então, eu, o Pai, o Espírito. Então, claramente, Jesus fala de três pessoas distintas. Sim, meus irmãos, nós não somos sabelianos, nós não somos unitarianos, isso é heresia. Olhe na história da igreja. Nunca uma igreja unitariana recebeu um avivamento. Por quê? Porque ela nega uma doutrina central à fé cristã, que é a trindade ontológica. Deus não abençoa aquele que nega a sua verdade. Então a trindade, embora o termo trindade não esteja na Bíblia, o conceito que precede o termo está na Bíblia. Então trindade é apenas um termo teológico para definir o que é Deus. Deus é um só, mas ele subsiste em três pessoas. E as igrejas unitarianas que negam isso nunca experimentaram um avivamento, nunca. Sempre são aquelas igrejas frias, fracas. Nós somos trinitarianos. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo como pessoas distintas e não como manifestações de uma só pessoa. Então, como podemos esperar que o Espírito Santo nos visite e nos abençoe se nós o tratarmos como sendo uma coisa, como uma influência? Ele não é uma coisa, ele é uma pessoa, e é a terceira pessoa da divindade. Se vocês lerem o Evangelho de João, capítulos 14 e 16,
verão que o Senhor Jesus descreve o Espírito Santo como uma pessoa, dando a ele funções de uma pessoa. Como é que ele desenvolve funções de uma pessoa e ele não é uma pessoa? Como é que ele desenvolve funções de uma pessoa e ele é uma coisa, é uma força, energia? Não, ele desenvolve funções de uma pessoa porque ele é uma pessoa. Por exemplo, João 14 e o verso... João 14 e os versos 17 e 26. Diz assim: o Espírito da Verdade. Ele é assim chamado primeiro, o Espírito da Verdade. A energia não é verdade, uma coisa não é verdade, uma força não é verdade. A verdade é uma pessoa. O Espírito da Verdade. Aí o verso 26 diz: esse quem? O Espírito da Verdade vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então aqui ele desenvolve a função de ensinar e fazer lembrar. Isso é coisa que só uma pessoa pode fazer. No capítulo 16, versos 8, 13 e 14, Jesus diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 13: ele vos guiará a toda a verdade, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Verso 14: ele me glorificará. Então veja, juntando os capítulos 14 e 16, Jesus diz que o Espírito Santo, quando viesse, ele ensinará, ele ensina, ele faz lembrar, ele guia, ele anuncia e ele glorifica. Então, isso é função de uma pessoa. Não é função de uma energia, de uma força, de uma coisa. É função de uma pessoa. Só uma pessoa pode fazer essas coisas. Só uma pessoa, de fato, ensina. Só uma pessoa lembra. Só uma pessoa convence. Só uma pessoa guia. Só uma pessoa anuncia. E só uma pessoa glorifica. Um avivamento é um derramamento do Espírito Santo sobre uma pessoa ou um grupo de pessoas ao mesmo tempo. Mas isso nunca poderá acontecer sobre pessoas que tratam o Espírito Santo como sendo uma coisa. Eu quero chamar, para terminar, partindo para o fim desse vídeo, eu quero chamar a sua atenção para uma exortação de Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Paulo diz: não apagueis o Espírito. Isso é importante, porque há muitos que creem corretamente, muitos que são ortodoxos na doutrina, mas são falhos em praticar, em viver a doutrina. Então, muitos têm a doutrina correta, mas têm a prática errada. Então, muitos creem corretamente que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas essas pessoas têm sido culpadas de apagar a influência do Espírito Santo na sua vida, pelo modo errado de viver a vida cristã, vivendo de conformidade com este mundo, e se entristece o Espírito. Então também, meu irmão, não adianta muito apenas crer de forma correta. Tem de crer de forma correta e agir de forma correta. Caso contrário, estaremos na conta da hipocrisia. Eu tenho que agir de conformidade com minha fé. Se eu quero que o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, e eu quero que ele seja derramado sobre minha vida, sobre minha igreja, trazendo avivamento, eu devo agir de conformidade com o que eu creio, vivendo uma vida santificada, uma vida para o louvor do Senhor, uma vida debruçada na leitura da Bíblia, uma vida de oração, uma vida longe das práticas mundanas. Infelizmente tem muita gente que crê na doutrina certa, mas vive de forma errada. Quer dizer, aprendeu a verdade apenas intelectualmente, mas a verdade não desceu para o coração e não desceu, consequentemente, para a prática. Então, quando a gente não vive o verdadeiro cristianismo, não há avivamento, porque a nossa vida é uma vida de entristecimento ao Espírito Santo. A minha conclusão é a seguinte: que não permitamos que a verdade sobre a pessoa do Filho e sua obra e a pessoa do Espírito e sua obra seja escondida, fique ignorada por trás do engano, do erro e da heresia, mas que vejamos claramente o que a Bíblia ensina sobre o Filho e sua obra, o Espírito e sua obra, e que nós
os glorifiquemos. Então, vivamos uma vida correta, uma vida cristã verdadeira, glorificando ao Senhor. E então a gente, assim, pode orar e pedir: Senhor, derrama o